Sabe aquele tipo de homem que passa pela vida de uma mulher e nunca mais sai da cabeça dela? Não é o mais bonito, nem o mais rico, nem o que mais fala bonito. É o que faz algo que quase nenhum homem tem coragem ou paciência para fazer. E o mais engraçado é que quando ele faz, ela pode até tentar seguir em frente, pode até fingir que esqueceu. Mas ela não esquece. Homens subestimam o poder que têm quando sabem tocar uma mulher de verdade. E não estou falando de toque físico. Estou falando de atitude, de energia, de presença, de como ele a faz se sentir sem precisar provar nada. Existem certas coisas que marcam uma mulher de um jeito que o tempo não apaga. E quando um homem faz essas coisas, ele não precisa correr atrás dela. Porque mais cedo ou mais tarde, ela sempre lembra dele. Sempre. Ele a faz se sentir segura emocionalmente. Um homem que consegue fazer uma mulher se sentir segura emocionalmente nunca é esquecido. Porque segurança emocional, hoje em dia, é raríssima. A maioria dos caras está tão ocupada tentando provar que são alfa, que esquecem que o verdadeiro poder está em ser estável, firme e previsível quando o resto do mundo dela é um caos. Uma mulher nunca esquece o homem que não a faz duvidar, que não joga joguinhos, que não a deixa confusa sobre o que sente. Quando um homem fala algo e cumpre, quando ele escuta sem julgar, quando ele é o tipo que não precisa gritar para ser respeitado, isso mexe com o emocional dela num nível que poucos entendem. Porque mulheres não querem promessas, querem consistência. E quando ela percebe que pode relaxar emocionalmente perto de um homem, o cérebro dela cria um tipo de memória afetiva dele. É aquele sentimento de paz, de segurança que se mistura à atração. E quando isso acontece, ela não apenas gosta dele, ela se apega. Ela pode namorar outro depois, se envolver com outros, mas nenhum deles vai conseguir reproduzir aquela sensação de tranquilidade que aquele homem trouxe. Porque a maioria vai fazê-la sentir ansiedade, medo, dúvidas, e só um homem que realmente é emocionalmente sólido pode se destacar em meio a isso. Um exemplo real. Imagina uma mulher que viveu um relacionamento cheio de instabilidade. Um cara que desaparecia, voltava, criava drama e a deixava emocionalmente exausta. Quando ela conhece alguém que é o completo oposto disso, que responde quando diz que vai responder, que respeita o tempo dela, que é gentil mesmo quando ela está difícil, o contraste é tão forte que ela se sente em casa. E é isso que faz ela nunca esquecê-lo. Não é sobre dinheiro, beleza ou status. É sobre o tipo de calma que ele traz, sem precisar controlar nada. Porque quando uma mulher se sente emocionalmente segura com um homem, ela o guarda na memória dela como um lugar de paz. E é por isso que, mesmo depois de anos, uma simples lembrança dele ainda faz ela sorrir. Ele a faz se sentir desejada, não apenas usada. Existe uma diferença enorme entre um homem que deseja uma mulher e um homem que apenas quer usá-la. E as mulheres sentem isso de longe. Um homem que a faz se sentir realmente desejada, valorizada e vista como algo mais do que um corpo, ganha um espaço que nenhum outro consegue ocupar. Quando ela sente que ele a quer de forma completa, mente, alma e corpo, ela se entrega de um jeito que raramente repete com outro. Ser desejada é quando ele olha para ela e ela sente algo sem ele precisar dizer uma palavra. É quando o toque dele é respeitoso, mas cheio de intenção. É quando ele a elogia de um jeito que parece verdadeiro, não forçado. É quando ela percebe que ele se interessa por como ela pensa, não só por como ela se parece. Esse tipo de desejo cria uma conexão que marca profundamente, porque toda mulher quer ser escolhida, não apenas usada. A maioria dos homens hoje confunde desejo com necessidade. Desejo é admiração, é respeito, é presença. Necessidade é ego, é carência, é querer preencher um vazio.
E quando um homem se aproxima de uma mulher com esse tipo de energia desesperada, ela sente e perde o interesse rapidamente. Mas quando o desejo vem de um homem que tem controle sobre si, que sabe o que quer e que a olha como se ela fosse especial, mas sem colocá-la num pedestal, é impossível para ela esquecer. 2. Exemplo real. Pensa em uma mulher que sempre se envolveu com caras que só a procuravam quando queriam algo físico. Ela se acostumou a ser desejada da forma errada. Um dia, ela conhece um homem que a olha diferente. Ele presta atenção no que ela diz. Ele nota pequenos detalhes sobre ela. Ele não a pressiona. E quando finalmente ele a toca, ela sente que é diferente. Porque ali tem sentimento, tem verdade, tem intenção. Essa diferença é brutal. Ela pode até tentar fingir que foi só mais um, mas o corpo dela lembra, a mente dela lembra e, principalmente, o coração dela lembra. Porque esse tipo de desejo não é comum, é raro. E tudo que é raro marca. Ele a entende sem precisar que ela explique tudo. Uma mulher nunca esquece o homem que a entende. Não o tipo que lê pensamentos, mas o que presta atenção. Um homem que nota quando o tom dela muda, quando ela se cala porque está cansada, quando o sorriso não é o mesmo. Esse tipo de sensibilidade masculina é quase extinta e, por isso, quando ela encontra, é impossível ignorar. A maioria dos homens escuta para responder. Poucos escutam para entender. Quando ela fala de um problema, ela não quer uma solução imediata. Ela quer empatia. Quer sentir que ele está ali, presente, ouvindo, se importando de verdade. E quando um homem consegue fazer isso, ele passa a ser lembrado não só pela presença, mas pela paz que traz quando ela fala com ele. Porque entender uma mulher não é sobre resolver, é sobre sentir junto. Ela vai lembrar daquele cara que sabia quando ela precisava de espaço, que não forçava a conversa quando ela queria silêncio, que percebia o que estava errado, mesmo quando ela dizia, tá tudo bem. Esse tipo de conexão não é comum, e quando existe, ela cria raízes. É quase como se ele tivesse aprendido a linguagem dela sem precisar de palavras. 3. Exemplo real. Imagina uma mulher passando por uma fase difícil no trabalho, cheia de estresse, inseguranças e dúvidas. Ela chega cansada, quieta, sem vontade de falar. Qualquer outro cara reclamaria, diria que ela está distante. Mas aquele homem, ele só chega perto, faz um café, a abraça e fica ali, em silêncio, sem cobrar nada. No dia seguinte, ela já olha para ele diferente. Porque é isso que toca o coração de uma mulher. Ser compreendida sem ter que justificar tudo o tempo inteiro. É raro, é sensível e é real. Ela pode até conhecer outros homens depois, mas nenhum deles vai conseguir ter essa leitura emocional, essa calma de entender o que está por trás do comportamento dela. E no fundo, é isso que a faz lembrar. Não das palavras dele, mas da paz que ela sentia quando estava perto dele. Ele a faz rir e esquecer do mundo. Nenhum homem é esquecido quando consegue fazer uma mulher rir de verdade. E não falo daquele tipo de humor forçado ou bobo, mas daquele riso que vem leve, que nasce da conexão, da confiança, da naturalidade. O homem que sabe deixar o ambiente mais leve, que quebra o peso dos dias com palavras certas, que transforma até momentos tensos em algo suportável, esse homem marca. Porque o riso, para uma mulher, é mais do que diversão. É segurança emocional, é alívio, é conforto. É sentir que pode ser ela mesma sem medo de ser julgada. É poder falar besteira, brincar, rir de si mesma e saber que ele não vai diminuir isso. Quando um homem consegue arrancar risadas sinceras, ele ativa algo poderoso, o vínculo emocional. E isso cria memórias que o tempo não apaga. Ela não vai esquecer o cara que fazia piadas no meio de uma briga para quebrar o clima, que sabia rir das próprias falhas, que não levava tudo tão a sério, porque rir juntos é intimidade. É quando o coração relaxa e o corpo confia.
E isso é raro num mundo onde a maioria só quer impressionar. O homem que sabe equilibrar leveza e profundidade ganha um espaço especial no coração dela. Porque, por mais que a atração física conte, o que realmente gruda na memória é como ele a fazia sentir quando estavam juntos. E se ela ria até chorar ao lado dele, se ele fazia o dia dela parecer menos pesado, se a presença dele era sinônimo de alegria, acabou. Ela pode até seguir em frente, mas toda vez que ouvir uma piada parecida, toda vez que rir de algo, vai lembrar dele. 4. Exemplo real. Pensa numa mulher passando por um período difícil, cheia de preocupações, rotina estressante. Aí aparece aquele cara que, mesmo nas situações mais tensas, consegue fazê-la rir, com um comentário, com uma careta, com o jeito espontâneo dele. Aos poucos, ela começa a associar ele com felicidade. E quando uma mulher liga o nome de um homem à sensação de leveza, de riso fácil, é impossível esquecê-lo. Porque no fim, não é sobre quem a fez sentir desejo, é sobre quem a fez sentir viva. Ele respeita o espaço dela sem fazê-la sentir que está perdendo o interesse. Uma mulher nunca esquece o homem que entende o valor do espaço. A maioria dos caras confunde presença com controle. Acham que estar disponível 24 horas é prova de amor, quando na verdade sufoca. O homem que respeita o espaço dela mostra maturidade, e maturidade é extremamente atraente. Quando ele sabe dar distância sem criar frieza, quando sabe esperar sem sumir, quando deixa ela respirar sem fazer joguinhos, ela sente algo diferente. Esse tipo de equilíbrio é raro. Ele mostra confiança, domínio emocional e, o mais importante, mostra que ele tem vida própria. E toda mulher admira um homem que não gira em torno dela, mas ainda assim faz ela se sentir importante. Porque esse tipo de homem não precisa implorar por atenção. Ele a conquista com a ausência bem dosada. Ela percebe que pode ser ela mesma perto dele, que não precisa explicar cada silêncio ou justificar cada momento sozinha. Isso gera liberdade emocional, e quando há liberdade, o amor se torna mais leve. Um homem que não tem medo de perder é o que mais facilmente é lembrado, porque ele se destaca num mar de insegurança. 5. Exemplo real. Imagina uma mulher acostumada a caras que invadem cada espaço da vida dela. Mensagens o tempo todo, ciúmes, desconfiança, controle. Então, aparece alguém que é diferente. Ele manda mensagem, mas não força a conversa. Ele se importa, mas não sufoca. Ele mostra que gosta, mas não implora. Com o tempo, ela começa a sentir falta dele de um jeito bom. Não porque ele some, mas porque ele sabe quando estar e quando se afastar. E esse tipo de presença inteligente é o que faz ela nunca esquecê-lo. Porque o homem que entende o valor do espaço ganha algo que poucos têm: respeito e admiração. E uma mulher pode até amar muitos, mas só respeita de verdade aquele que sabe ser inteiro, mesmo quando não está por perto. Ele sabe quando ser forte e quando ser vulnerável. Nada confunde mais uma mulher do que um homem que tenta ser o tempo todo durão. Porque o que realmente a marca não é aquele que finge não sentir, mas o que sabe equilibrar força e vulnerabilidade. Um homem que tem presença firme, que protege, que assume responsabilidades, mas que também não tem medo de mostrar fragilidade, cansaço ou medo, esse homem se torna inesquecível. É porque ele é real. Ele não vive tentando parecer perfeito, ele é humano. E quando uma mulher sente essa autenticidade, ela confia. Ela vê que ele não é o tipo que foge das emoções, e isso cria uma conexão mais profunda. Porque força sem sensibilidade é frieza, e sensibilidade sem força é fraqueza. O equilíbrio entre os dois é o que conquista de verdade. Ela nunca esquece o homem que foi o apoio dela quando ela desabou, mas que também teve coragem de dizer: "Hoje eu não estou bem". Esse tipo de honestidade emocional é raro. E quando ela vê isso num homem,
o respeito dela cresce automaticamente. É o cara que consegue resolver um problema, mas que também não tem vergonha de se abrir quando algo o machuca. O tipo que encara o mundo de frente, mas que sabe baixar a guarda quando está com ela. Isso é maturidade. E a maturidade é irresistível. Toda mulher que já teve ao lado um homem assim, forte mas humano, confiante mas sensível, protetor mas aberto, sabe o quanto isso é marcante. Porque ela se sente segura, mas também necessária. Ela sente que pode confiar, mas também cuidar. É um tipo de troca emocional que fica na memória, mesmo que o tempo passe. E o mais interessante é que esse equilíbrio não se finge. Ou ele existe ou não. E quando existe, ele transforma a relação. Ele cria uma lembrança viva, não do que ele fazia, mas de quem ele era. Um homem real, inteiro, com profundidade. E esse tipo de homem, pode ter certeza, nenhuma mulher esquece. Ele tem propósito e não vive apenas para impressionar. Um homem que vive com propósito, que tem algo maior movendo ele, sempre deixa uma marca profunda em uma mulher. Porque ele transmite direção, clareza e, principalmente, paz. Ele não é o tipo que muda de comportamento para agradar, nem o que vive correndo atrás de validação. Ele sabe quem é, sabe para onde vai, e isso, para uma mulher, é extremamente atraente. Toda mulher sente quando um homem tem foco. O jeito como ele fala, age e se posiciona é diferente. Ele não precisa gritar para mostrar poder. O silêncio dele já fala. Ele não precisa provar valor. O valor dele se percebe nas atitudes. E quando ela se envolve com um homem assim, é como se estivesse perto de algo sólido, estável, confiável. O homem com propósito inspira. Ele não depende da energia dela para se sentir inteiro. Pelo contrário, ele compartilha o que já é. E essa diferença é tudo. Porque a maioria dos homens quer ser admirada sem nunca construir nada digno de admiração. Mas o que realmente fica na mente e no coração de uma mulher é aquele que vive com intenção, que não se perde em distrações, que não se molda para ser aceito. Ela sente orgulho de estar ao lado dele. E mesmo que um dia o relacionamento acabe, o respeito continua. Porque ela vai lembrar do foco dele, da visão, da força silenciosa de alguém que não vivia para provar nada para ninguém. É o tipo de homem que fala pouco e faz muito, que não promete, realiza, que não busca aplausos, busca resultado. E quando ele olha para ela, é como se dissesse sem palavras: eu te quero comigo, mas minha vida não gira só em torno de você. Esse tipo de energia é poderosa, é magnética. E o mais curioso é que, quando ele vive com propósito, ele atrai justamente o tipo de mulher que o respeita por isso. Toda mulher que já amou um homem assim sabe. Ele não foi o mais romântico, talvez nem o mais expressivo, mas foi o mais marcante, porque o que ele tinha era algo raro, uma vida com sentido. E nada é mais difícil de esquecer do que alguém que fez você querer ser melhor só por estar por perto. Ele não tenta mudar quem ela é. Ele a aceita completamente. Um homem que aceita uma mulher do jeito que ela é, sem tentar moldá-la ou controlá-la, é impossível de ser esquecido, porque o amor verdadeiro não vem com condições, vem com espaço. E quando ela sente que pode ser ela mesma, com seus defeitos, suas emoções intensas, suas inseguranças e seus sonhos, algo muda dentro dela. Ela relaxa, ela confia. A maioria dos homens diz que quer uma mulher autêntica, mas quando ela mostra essa autenticidade, eles tentam corrigi-la, tentam ajustar seu jeito de falar, de se vestir, de agir. Mas o homem que realmente tem segurança em si entende que não precisa transformá-la para se sentir no controle. Ele a deixa florescer, e é justamente isso que o torna inesquecível. Quando uma mulher percebe que ele não se assusta com o temperamento dela, que ele não tenta diminuí-la quando ela se impõe, que ele não se incomoda quando ela tem opinião própria, ela o respeita de um jeito que não consegue explicar.
Porque ele não tenta competir, ele soma. Ele não se sente ameaçado, ele admira. Ela lembra do homem que a olhou quando ela estava no auge e quando ela estava no caos. E continuou ali. Que a viu nos momentos em que ela se achava difícil de amar e ainda assim escolheu ficar. Isso é aceitação, e a aceitação é a forma mais pura de amor. Esse tipo de homem desperta algo profundo. Ela sente que não precisa provar nada, que pode ser forte e vulnerável ao mesmo tempo. E quando uma mulher encontra isso, o coração dela guarda. E mesmo que um dia sigam caminhos diferentes, ela nunca o esquece. Porque ele foi o único que não tentou mudar o que a fazia única. E toda vez que alguém tentar moldá-la de novo, ela vai lembrar. Lembrar de como era ser aceita, valorizada e amada exatamente do jeito que era. Homens que entendem isso são raros. O que é raro, marca. Porque no fim, ela não quer um homem que a conserte. Ela quer um que a enxergue e ainda assim escolha ficar. Ele não joga, é direto. E isso o torna inesquecível. Muitos homens hoje perdem mulheres incríveis porque estão viciados em estratégias. Joguinhos, manipulação, orgulho disfarçado de autoconfiança. O problema é que mulher nenhuma esquece o homem que foi sincero desde o início. O que falava o que sentia, sem medo de parecer demais. O que mostrava interesse de forma madura, sem precisar esconder. Ser direto, hoje, é quase um ato de rebeldia. E quando um homem é assim, ele se destaca, porque ela sente a diferença imediatamente. Ele não some para gerar curiosidade, não diz vamos ver quando quer sim, e não finge estar ocupado para parecer desejado. Ele é transparente, autêntico e confiante o suficiente para não precisar brincar com o emocional de ninguém. Muitos homens confundem mistério com desinteresse, achando que se mostrar difícil é o caminho. Mas o que isso realmente faz é afastar quem vale a pena e atrair quem joga o mesmo jogo. E depois ainda reclamam dizendo que mulher nenhuma presta, quando na verdade o problema é que vivem sendo covardes emocionais. Uma mulher pode até se irritar com um homem direto, pode até demorar para valorizar, mas ela nunca o esquece, porque ele foi verdadeiro. Ele teve coragem de se mostrar. E coragem é uma das qualidades mais raras hoje. E para muitos homens, aqui vai um alerta. Parem de achar que ser honesto é ser fraco. O mundo está cheio de caras que fingem não se importar e, no fundo, morrem de medo de se entregar. E é justamente por isso que os poucos que são claros, consistentes e maduros acabam se destacando tanto. Quando um homem não tem medo de dizer gosto de você, senti sua falta, quero te ver, ele mostra algo que não se ensina: segurança emocional. E segurança é o que faz uma mulher confiar, admirar e, principalmente, lembrar. Porque ela pode esquecer o homem que a confundiu, mas jamais o homem que a fez se sentir segura. Então, homens, acordem. Enquanto vocês jogam para parecer fortes, os verdadeiros estão conquistando em silêncio, sendo claros, sendo firmes, sendo reais. Ele tem presença, o tipo de homem que você sente mesmo quando ele não está. Um homem inesquecível não é o que fala mais alto, nem o que aparece o tempo todo. É o que tem presença. Aquele que, mesmo em silêncio, impõe respeito, que entra num lugar e muda o clima, que não precisa se exibir para ser notado porque o jeito dele já fala tudo. Quando uma mulher encontra esse tipo de homem, ela sente. É como se a energia dele ficasse no ar, mesmo quando ele vai embora. Presença não é sobre estar fisicamente, é sobre intensidade. É quando o olhar dele prende, quando o jeito dele faz o ambiente parecer mais calmo, mais seguro, mais vivo. É quando ele fala e as palavras não soam vazias. É o equilíbrio entre confiança e calma, entre força e leveza. E o mais curioso é que, às vezes, ele nem faz muito. Ele só é. Toda mulher guarda na memória aquele homem cuja presença a fazia sentir algo que não dava para explicar. O que fazia o tempo parecer passar mais devagar.
o que deixava a mente dela inquieta, mesmo quando não estavam juntos. E o mais marcante é que esse tipo de presença não se ensina, é construída. Vem da experiência, da maturidade, do autoconhecimento. É algo que nasce do silêncio de quem não precisa provar nada. Por isso, ele é lembrado. Não porque foi o mais bonito ou o mais falante, mas porque foi o mais real. A lembrança dele fica nos detalhes, no som da voz, na calma do olhar, na forma como fazia ela se sentir importante sem precisar dizer nada. E no fim, quando ela pensar em todos os homens que passaram pela vida dela, é esse que vai vir à mente. O que tinha presença, o que ela sentia, mesmo de longe. Porque um homem assim não passa despercebido. Ele fica, mesmo quando já foi. No final das contas, toda mulher guarda na memória um homem que a marcou de verdade. Não pelo dinheiro, não pelo status, nem pelo corpo, mas pelas sensações que ele despertou, pelas atitudes que mostraram que ele era diferente. E é por isso que, quando ela se lembra dele, não é do rosto que vem primeiro à mente, é da forma como ele a fez se sentir. O mais polêmico nisso tudo é que muitos homens perdem esse poder porque estão tentando demais ser o que acham que as mulheres querem e esquecem de ser quem realmente são. E é justamente esse esforço em parecer o cara perfeito que os torna todos iguais. Mas o homem que é emocionalmente seguro, direto, presente, maduro, esse não precisa provar nada, ele simplesmente vive. E com isso, deixa marcas. Agora eu quero ouvir de vocês. Qual dessas atitudes vocês acham mais poderosa? Ou qual delas vocês já viveram, para bem ou para mal? Comentem aí embaixo, porque eu leio tudo e vou responder alguns pessoalmente. E claro, se você chegou até aqui, curte esse vídeo, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e, principalmente, se inscreve no canal. Eu quero que a gente continue construindo essa comunidade de homens que entendem o valor de serem diferentes. Porque o que vem a seguir vai mudar completamente a forma como vocês enxergam as mulheres. Fica atento. O próximo vídeo vai te fazer questionar tudo o que você achava que sabia.